esse é o primeiro podcast de duas pessoas que tinham a vontade de criar um podcast, mas acabaram se enrolando, né? Eu principalmente. E assim, a gente não pensou em muita coisa, porque se não for assim, o flow não acontece. Então, para quem tá me ouvindo, eu sou a Ciara Franca, sou terapeuta holística, tenho um canal no YouTube que chama Cosmo Consciência, e esse é o início de um projeto, né? Que a nossa convidada ou a nossa host, porque a gente ainda não sabe qual é a perspectiva desse podcast, também vai falar. Então, qual que é o seu nome? E fala também do seu projeto. Oi, gente! Bom, se você está escutando no meu podcast, esse é o Luiz Arcturus e eu sou Elaine Luiza. E eu e a Alciara, a gente está nesse projeto juntando aí os nossos sonhos e a nossa missão para levar aí a expansão da consciência para as pessoas. E, e é isso. Hoje a gente vai falar sobre esse nosso início, como a gente foi chamada para essa missão de ser um trabalhador da luz e trabalhar com consciências multidimensionais. E é isso. É, Alciara, você pode começar falando, né? é Porque porque você já tem assim, uma experiência. sim, eu fico imaginando quem me ouve lá no meu canal, né? Deve imaginar assim, nossa, para o Ceará é tão simples falar essas coisas, coisas complexas que às vezes a gente fala sobre dimensões, realidades, mas ninguém sabe como que isso começou, né? Como que foram os processos mais profundos e mais dramáticos da história, porque nenhuma informação chega pronta, né, Lu? A Isso. gente vai sendo moldada, a nossa consciência ela vai se desenvolvendo até que a gente chega no ápice de iniciar, startar o trabalho de forma consciente, porque isso eu sempre falo. A gente já trabalhava com isso numa parte inconsciente nossa, a gente já tinha essas conexões. Para quem está ouvindo e nunca ouviu falar, né, nós somos contatadas dessas consciências multidimensionais. Eu trabalho mais diretamente com os arcturianos, muito embora muitas consciências já se contataram comigo. E o meu projeto está se expandindo cada vez mais. Tem hora que eu até me assusto, porque eu falo assim, gente, é muita loucura. E fala um pouquinho da sua, Lu, só para a gente ir introduzindo as pessoas. Bom, meu primeiro contato foi com os arcturianos, foi em novembro do ano passado, 2021. E a primeira pessoa que eu encontrei na internet foi a Alciara, e daí eu já fui direto. Eu entrei, eles entraram em contato comigo, eu respirei, pesquisei na internet, e daí eu descobri o nome, e daí fui buscar quem estava falando sobre isso na internet, e daí eu encontrei o conteúdo da Alciara. E daí entrei em contato com ela no Instagram e falei, por favor, diz que eu não tô louca. E daí ela falou, calma, é assim mesmo, que legal. E, e daí depois disso, e daí no primeiro dia eles já falaram, olha, você combinou em fazer esse projeto, e daí veio todas as informações, e eu falei, ser tão louco, tipo, não, eu não vou falar de ET, não, gente, vocês estão loucos. E tô eu aqui em agosto de 2022 falando, houve um processo de mudança interna, de confiança com as consciências, para vir aqui e contar, sabe? Sim, é bem interessante. O meu processo ele começou em 2018. Eu até falei já em alguns vídeos lá no meu canal, não vou entrar em muitos detalhes hoje aqui, mas essa questão do direcionamento que eles vão nos trazendo, sabe? As coisas vão se montando. Tipo, eu falo que é tipo um jogo de Tetris, sabe? As pecinhas vão se montando quando você fez, você passou o nível. Mas a gente vai aprendendo, é um tato, né? É uma sutileza, assim, de entender nossas limitações também, porque eu acredito que você já passou por várias crises de sou louca, não sou louca, tô sendo enganada, tô viajando Sim, na é direto. maionese. É direto, tem aquelas crises nossa, no início eu pensei que eu tava ficando maluca, ouvindo vozes na minha cabeça, aí fechava o olho para meditar, parecia um ser azul, eu falei, ai meu Deus do céu. E daí fica aquele negócio. No início do despertar, a gente tem uma vontade muito grande de meditar, de entrar em contato, mas aí você começa a ficar, mas eu vou meditar e vai aparecer o ser azul que tá falando para eu falar
o esgoto dele. E aí você não quer meditar, mas aí depois você sente uma saudade, um negócio no peito que você quer falar com eles. Aí você vai lá e eles falam, e aí, a missão? Aí, falo, aí você volta, aí você fica nessa de ir e voltar até que tem um momento em que essa relação, essa confiança acontece e a gente acaba aceitando, sabe? A gente acaba falando, ok, vamos trabalhar. É porque eu acho que uma força mais profunda do que aceitar com o mental. Eu falo que minha alma fez assim, puf, vai, você não tem escolha. Porque o mental, gente, ainda mais eu, por exemplo, a de engenharia mecânica, extremamente racional e tal. E o mental, ele fala assim, não, cara, você não vai fazer isso, você tá louca, você vai falar de um negócio que ninguém nem nunca viu. Então, eu passei, desde 2018, por muitas fases, assim, que eu me travava mesmo. Vocês já viram quando a gente tenta botar um gato num balde de água? O que que ele faz, assim? Ele fica, assim, se segurando, assim. Aí Exatamente. você tenta molhar e ele bota a patinha de todos os lados. É tipo, eu era a pessoa tentando entender o falado dos extraterrestres para outras pessoas, porque, gente, é muito complicado para quem não está nessa realidade acreditar nisso e tudo mais. Mas aí você vai aprendendo que a água tá morna, que você pode colocar um pezinho de cada vez, aí você vai se tornando uma gata aquática, né? E o medo do julgamento, né, das É, pessoas e o afastamento. E tem uma mas coisa que as pessoas não falam que não é nem o afastamento não acontece nem das pessoas se afastarem da gente. É que a gente, nossa frequência muda. Primeiro, a gente volta, eu voltei com umas certas habilidades. Eu voltei sabendo fazer geometria sagrada e eu sou péssima de matemática. Eu não sei fazer uma conta daquelas para fazer uma geometria. Gente, eu não sei. Mas a geometria sai. Do jeito que eu vejo na meditação, ela sai, eu sei quais cristais colocar. E essa foi uma habilidade que eu resgatei. Quem sabe, quem já ouviu falar sobre os arcturianos sabe que a geometria sagrada é uma marca deles. E eu, no início, a primeira canalização que eu fiz de geometria, eu nem sabia o que era geometria. Eu não sabia. Depois as informações começaram a vir, sabe? Daí você, deixa eu falar aqui, tipo, a gente medita, aí entra em contato com a informação, aí a gente vai no Google, aí vê se aquilo existe, aí você fala, eu não sou doida. Aí a gente volta para a meditação com aquela informação mais refinada e a gente recebe outras instruções, sabe? Não é tipo, não vem tudo de é bandeja. A gente isso é também muito precisa de importante. conhecimento, tá? Não, eu não vou receber uma informação se eu não tiver nenhum conhecimento sobre aquilo. Então, se eu não tenho a informação ainda, eles vão me dar uma palavra-chave que eu vou buscar essa palavra-chave e daí eu vou adquirir aquele conhecimento e quando eu voltar, aquilo vai ser refinado, entendeu? Muito bom, ótimo ponto, Lu, porque isso daí para mim na minha jornada é muito claro, assim, é muito legal essa parte, porque muita gente acha que você vai trabalhar com canalização, que vem toda a informação a qualquer momento, né? Primeiro a gente tem que entender que a gente tem sistemas de crenças que a gente é programado quando a gente nasce aqui, dentro da nossa cultura, da nossa família, do ambiente escolar, tudo isso influencia no que a gente tem de limites. Imagina que nossa mente, né, nossa forma de pensar, ela é programada. E aí, para uma informação chegar de uma outra dimensão, ela tem que passar por essas camadas de crença como se fosse um labirinto, sabe? Ela tem que ir se esgueirando ali, sabe? Para você conseguir captar, porque o seu sistema de crença cria como se fosse paredes mesmo para você receber. Então, para ser mais fácil, eles vão meio que orientam a gente, né? No seu caso, vem como palavras, assim. No meu caso, hoje eu já sinto uma frequência sei lá, eu vejo muitas sincronicidades, vamos supor, igual você falou, geometria. Comecei a ver que geometria começou a aparecer para mim. Eu falo, opa, já sei que eu tenho que estudar sobre geometria. Aí eu vou lá e acabo encontrando o conteúdo que eu precisava, assim, magicamente, que eu precisava saber certinho. Eu vou na pessoa. É muito interessante quando você trabalha assim, cara, parece mentira, né? Ainda bem que você está aqui comigo para provar que é real. Porque você Sim. cai na pessoa certa que vai falar a coisa que você precisa ouvir. E aí você fala assim, uau, é isso. Aí pronto, aí você já recebeu aquela informação, já tem no teu mental. Aí vem uma canalização para, no meu caso, pelo menos é assim, né?
sobre aquela situação. Por quê? Eu quebrei algumas paredes, entendem, gente? Isso é muito interessante, porque a gente tem um mito de achar que você vai receber tudo, assim, tipo, porque tem alguns canais realmente que eles recebem de uma forma muito fluida coisas assim que não estão nessa dimensão aqui, mas aqueles canais especificamente, quando eu falo canais, são pessoas canalistas, tá, gente? Eles já vêm com uma programação diferenciada. Como a gente está aqui para representar a galera que está acordando, e inclusive você pode ser uma delas no futuro, que você que está ouvindo, né? É, Não, se você tá aqui, com tá? certeza Isso já é um sinal. já é um sinal. Então, para você que está ouvindo, é muito importante você saber que a coisa ela é mais simples do que a gente cria na nossa mente, né? E que qualquer pessoa que está mais atenta começa a perceber esses direcionamentos. Aí você percebe que uma intuição ela é muito certeira. Aí você começa a ver aos pouquinhos que você tem essa influência, né? Para quem já está consciente do contato, eu tô falando, tá? Mas se você ainda não tá, muito provavelmente você chegou até aqui hoje para você tomar essa consciência de alguma forma. Exato. E voltando lá sobre a frequência, né, que eu tava falando, a nossa frequência muda, gente. Isso. A nossa frequência, primeiro que para a gente acessar esse campo, a gente tem que estar com uma certa vibração já elevada. E então não é todo mundo que vai ter esse contato assim, sabe? Então De e tá tudo primeira, bem. né? É, Primeiro de você passa um primeira. processão antes. Depois a Você gente vai fala ter que disso. passar, você vai ter que passar por umas reformas internas para sua energia elevar e daí você tem um contato. E quando você tem, a sua energia eleva mais ainda. E o que acontece é que você para de vibrar na mesma frequência que talvez a sua família esteja vibrando, ou seus amigos próximos, ou o seu trabalho, ou o seu relacionamento. E aí começa um caos para que algo novo seja criado, entendeu? E isso é totalmente normal, tá? E gera uma solidão. Então, soma com. Você começa a se sentir sozinho aqui na Terra e você se conecta tanto com eles que dá vontade de voltar para casa. E aí, Alcério, eu queria que você me falasse como é que foi esse teu início aí, nesses sintomas iniciais. Sim, olha, para mim, assim, a minha frequência ela mudou. Primeiro, por isso que eu falei que a gente é preparado, né, gente? Eu despertei em 2016 e assim, eu fui trabalhando a parte emocional muito, eu vim de uma separação, eu era casada, acreditem, né? Parece outra vida, mas eu era e tal. E aí depois desse término, eu comecei a estudar sobre espiritualidade de uma forma super de uma forma muito síncrona, realmente o 11-11, sou daquela galera, daquela leva do 11-11, não sei se vocês já ouviram falar da sincronicidade do 11-11. Comecei a ver 11-11, 11-11 e fui pesquisar, caí no vídeo certo, como eu disse. Aí o primeiro vídeo que eu vi, eu lembro como se fosse hoje, falei assim, uau, o que que é isso, meu Deus? Aí eu comecei a estudar igual uma louca mesmo, inclusive, Lu, pode dizer, né? Quando a gente entra na frequência de despertar, a gente parece que come informação, porque é, É muito louco. O meu também foi com números iguais. O Ai, meu sério? foi 77 e 1313. Os iniciais, assim, foi esse. Tipo, todo dia eu acessava esse número. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Por que que todo dia isso acontece? E daí começa, daí eu fui pra internet, daí já era. Foi, É, foi, foi minha isca. e você já chegou na leva mais nova, né? Eu falo até com você, a gente conversa em privado, que você veio assim numa leva mais recente, porque em 2016 não tinha quase nada na internet, gente. Sério, parecia que era mata isso daqui. Sempre quis falar sobre isso. Falar desse jeito. Mas aí eu comecei a estudar, mas muito desenvolvimento pessoal, sabe, gente? Meu emocional, entender que eu quero meu papel na vida. E aí comecei a estudar espiritualidade. Gente, astrologia foi meu despertar. Eu queria saber tudo sobre os arquétipos da astrologia e tal. E aí passou-se o tempo, várias coisas foram acontecendo em paralelo. Em 2018, eu vi a primeira vez. Eu nunca tinha visto esbarrado, gente, com nada falando dos arcturianos. Inclusive, teve uma vez que eu caí num vídeo que era uma harmonização arcturiana. Eu me lembro desse dia, porque depois eles me lembraram mesmo, sabe? Passou-se um tempo, eles me lembraram desse dia. Que eu era.
calibração de chakras na frequência arcturiana. É um vídeo do Arli Cravo, que eu estudava por ele. E aí eu falei assim, quem são esses? Que arcturiano? Na minha mente vinha uma imagem de um anjo, assim, sabe? Uma pessoa com asas, assim. Eu falei assim, vou pesquisar na internet. Fui lá, joguei no Google, pá, arcturianos. Isso em 2017. Gente, na hora, o Google não abriu nada. Isso é fato na minha vida. Eu lembro como se fosse ontem. Não apareceu nada, nenhuma imagem, não apareceu uma informação e uma mensagem na minha cabeça. Não é o momento para você buscar isso. Sério, gente, não apareceu nada. Se você clicar agora, arcturianos na internet, vocês vão achar um monte de coisa. Naquela época já tinha, provavelmente, porque não apareceu nada. Eu juro pra vocês, gente. Não apareceu nada. E aí, na mensagem, não é o momento pra você acessar isso. Aí eu peguei e fechei o Google do mesmo jeito que eu abri. E aí segui a minha vida, só que eu não me esqueci desse dia. Depois, assim, tipo, 2 anos depois, quase, que foi no final de 2018 que eu conheci os arcturianos, que apareceu de fato as informações sobre ele. Olha que louco, né? E aí, quando eu comecei a me contatar, foi uma mudança total de frequência. Assim, é muito louco. Eu falo que até hoje eu sou uma pessoa nova a cada dia, porque a minha mente ela muda tão rápido, os meus conceitos, os meus valores, eles vão se desenvolvendo de uma forma tão rápida que eu acho que as pessoas de fora não conseguem acompanhar, não conseguem entender a gente, né, Lu? Não, Porque não. Tipo, é muito rápido. A gente transmuta energia e informação muito rápido. é, Não, a gente não demora tanto tempo. Assim, o que eu era antes, o que eu demorava para processar um desafio, é muito rápido hoje. Tipo, de um ciclo para outro, a transformação de quem tá de fora acha que é bruto, acha que eu tô inconstante, talvez, sabe? Tipo, nossa, você era uma coisa e agora você já é outra, e agora você. Porque a frequência é muito rápida, a gente se transforma de forma muito rápida. exatamente. E assim, você imagina, uma pessoa que faz engenharia mecânica, de repente, começa a canalizar em casa. Eu lembrei de quando eu vim para cá, que eu vim há 12 mil anos para o planeta, é, sabe? E eu até falei isso de um vídeo que eu vou postar essa semana lá no meu YouTube. E aí, de repente, apareceram os arcturianos, porque eu não me contatei com eles em primeiro lugar. Primeiro foram seres de Sírios, seres leões, né, felinos. E depois os arcturianos apareceram. E quando eles apareceram, eles me chamavam para trabalhar. Nesse nível, assim, vamos ser terapeuta. Eu nem sabia direito o que era terapia holística, tinha feito o curso de Reiki. Até hoje, um dia eu vou fazer um podcast só sobre sincronicidade, Lu. Vamos fazer, que tem cada história de sincronicidade que merece um podcast só disso, pra vocês rirem. Porque parece mentira. É hollywoodiana. São eles que escrevem os roteiros de Hollywood, eu tenho certeza. Aí, eles chegaram na minha vida através de uma terapia, que hoje eu dou curso, né? E, de repente, falou assim, não, vamos trabalhar como terapeuta. Aí eu falei assim, quê? Vamos trabalhar. Eu falei assim, Arcturiano adora dar emprego pros outros, né? Ele chega e fala, vamos trabalhar. então, a gente está falando isso, por que que a gente escolheu esse tema hoje? Porque a Lu está passando exatamente por esse processo, e é muito legal ouvi-la, né? A gente estava conversando antes aqui sobre como é parecido, é muito a frequência, você vê que as histórias são diferentes, são pessoas diferentes, mas a frequência por trás do processo é muito parecido, né? Exato. E aí, quando eu me vi, eu estava trabalhando com terapeuta, daqui a pouco eu estava dando curso, daqui a pouco eu estava desenvolvendo uma técnica com eles. É muito assim, gente, questão de um ano, parecia que eu vi uma década, sabe? E nesse processo, só para finalizar, para te dar a palavra, Lu, a minha mente ficava dia e noite. Eu tô louca? Meu Deus, não, os reptilianos estão me usando. Não, isso é É coisa de exatamente obsessor. assim. Não, como isso não é possível? Porque assim, gente, só para vocês saberem, na hora que vocês se conectarem, porque é muito provável que isso aconteça, porque a gente está vivendo um momento de expansão para isso mesmo. A gente sente uma emoção, né, Lu? Quando você está em contato, que vem a informação, você sabe naquele momento que é 100% real. Não tem uma célula do seu corpo que não acredita naquilo, porque vem uma energia de amor, uma energia de acolhimento, uma energia de expansão muito grande, assim. Nunca vem assim, ah,
tipo, chega uma carta no correio, não, vem um negócio todo junto. Mas quando você sai dessa frequência, seu mental fica, aquilo é mentira, não sei Você o que lá. desacredita total. É Exatamente. exatamente assim, você vai pro astral, aí você tem uma experiência top, o seu espírito vibra, e daí você volta e a sua mente, ela fala, não é real, porque não tá na terceira dimensão. Se não tá na terceira dimensão, não é real, porque tudo que é real tá na terceira dimensão. E daí você fica naquela. Quando você tá lá, você fica, nossa, a terceira dimensão não é real, isso aqui que é a realidade, eu quero ficar aqui. Aí você volta pra cá, você fica, nossa, aqui que é o real, aqui eu tenho um corpo físico, aqui eu toco as coisas, aqui eu sinto as coisas, então isso é real. E daí você fica louca. Nossa, você me fez lembrar uma experiência que eu tive, porque para quem não sabe, eu consagro a ayahuasca, que inclusive para mim, Alciara especificamente, foi um chamado. Também no dia que contar as sincronicidades, vou contar as sincronicidades da ayahuasca na minha vida. E eu tive uma experiência na ayahuasca justamente disso, que eu comecei a expandir minha consciência lá tanto, 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 que eu fui perdendo a sensibilidade do corpo físico, e parece que eu fui perdendo. Aí eu falava assim, não, eu preciso do meu corpo, e a minha consciência ia expandindo, ia dormindo tudo, e eu perdendo. Sabe quando você vai saindo assim? Não, vocês não devem saber, né? Vocês devem imaginar, porque não é qualquer. Aí eu saindo assim, eu ia O virando, corpo vai expandindo e e eu fui você vai perdendo assim. perdendo. E aí eu falava assim: não, nessa experiência eu preciso do corpo, volta, 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 porque eu preciso do meu corpo. E eu lá na energia do amor, união com todos, somos um neurônio do cosmos, assim. E eu volto, volta, a mente volta, volta, volta. Foi muito assim, muito louco. O ego, ele fica com isso, né? De tipo, o Fica. corpo. Você precisa do corpo. Corpo, corpo, corpo. Tudo que não tiver, for experiência, que você esteja com seu corpo, não é real. E daí você fica nessa briga, né? De, se aconteceu num sonho, não é real. Se aconteceu numa projeção astral, não é real. Se aconteceu quando você estava meditando, Não não é? é real. E daí você precisa, é normal, eu acho maravilhoso. Foi por isso que eu tive essa força de falar sobre essas coisas, porque é muito difícil você achar na internet pessoas falando da experiência, sabe? Eu acho que Uhum. isso é o que mais toca, assim, sabe? Essa solidão de eu tô passando por essa experiência sozinho, só que não, um monte de pessoas estão passando por essa experiência, só que não estão na internet falando. E daí você acha que você está sozinho, mas na real não, tem um monte de pessoas passando pela mesma situação que você, entende? É, e aí a gente pode imaginar que essas pessoas devem estar passando por esse processo de eu tô louca, não tenho como eu fazer isso, eu não vou abrir, porque, gente, eu fiquei durante 2 anos trabalhando com internet, que eu trabalho desde final de 2019, dando curso, lançando curso e tal, falando meias palavras sobre o meu contato, entendeu? Porque eu não tinha coragem de vir aqui. Eu falava dos arcturianos já, que já era um grande passo, né, gente? Imagina. Mas para abrir e falar isso aqui que eu tô falando para vocês, essa questão do que eu vi, dos seres e tal, eu não falava desse jeito, que inclusive é uma proposta muito grande desse podcast, né? É da gente trazer a nossa visão. Eu não me importo se para vocês não faz sentido, né? Se só plantar uma sementinha dentro de você já é o suficiente, ou te der algum suporte, alguma experiência, tá tudo bem. A minha experiência não é a mesma que a sua. Mas eu fiquei muito tempo justamente evitando falar os detalhes. E eu imagino que muita gente está passando por isso, né? Porque a gente vive numa era que a internet é meio que uma terra sem lei, não, aquela história toda. Mas também eu acho que passou da hora de alguém estar falando. Porque às vezes a pessoa mistifica demais esse contato, né, Lu? E na verdade é que nós somos seres multidimensionais, nós temos partes nossas que estão experienciando em muitas dimensões, e o que está acontecendo? O véu agora está mais fino. Então você está tendo mais consciência disso, você está tendo consciência de outras partes do seu eu que estão vivenciando outras experiências e podem colaborar com você positiva ou negativamente. Que aí entra a questão das terapias holísticas, que a gente pode trazer em outro podcast também. Que, inclusive, esses extraterrestres, que a gente fala extras fora, né? Eles são seres que
que somos nós uma outra perspectiva. Não tem esse negócio de ser o outro separado, outros melhores. Eles são consciências, assim como nós, ou partes, né? Se a gente imaginar de uma consciência maior, que seria o todo, que estão vivendo uma outra perspectiva de vida, mas somos nós. E isso é meio complicado, né? A princípio, a pessoa entender. Um podcast separado só para explicar isso. Só isso, vamos Mas, anotando. mas eu acho que é isso. Eu acho que a internet já tem muito conteúdo de ensinar. Tipo, o que são os arcturianos, como se contactar, como não sei o quê, como elevar sua vibração. Eu acho que já tem muito o que e o como. Eu acho que tá faltando as experiências pessoais, os medos, sabe? Uhum. Quando a gente acessa as baixas frequências e a gente não consegue entrar em contato com eles, e daí bate um medo e bate será que foi real tudo isso? Será que eu vou conseguir encontrar eles de novo? Meu Deus, eles me abandonaram. E daí fica todas essas questões, e depois você volta para frequência alta e você entra em contato, aí já muda tudo de novo a sua vida. Todo esse processo, sabe? Porque acontece. Aí tem hora que você acha que você tá louca, aí tem hora que você quer desbravar o mundo porque eles falaram que para seguir aquele caminho você tá com tanta fé que você vai, Eu que entendeu? diga. Exato, a Alcéria está passando por esse momento agora e eu também, como entrando nesse mundo da terapia, me enxergando hoje como terapeuta, e isso é, tipo, assustador. Eu acessei isso hoje. Para quem acompanha, para quem não sabe, eu sigo a Lei do Tempo, e hoje no Tzolk'in o selo é cristal, que então, sabe, tudo que eu vivi, tudo que eu semeei nessa onda encantada, está se cristalizando hoje. Então veio essa consciência de como vai ser o meu servir. A última lua foi a lua do propósito. Essa lua agora a gente fala de como a gente vai servir, sabe? A gente encara os nossos desafios, e o desafio era esse, era eu me enxergar, sabe? Tipo, ok, eu defini meu propósito, é ajudar as pessoas, é comunicar, é falar sobre isso. E daí essa onda, essa lua agora que iniciou, lunar, tá falando de quais vão ser os meus desafios. E, sabe, tipo, nossa, tá sendo transformador, sabe? Se você ainda não entendeu nada que eu disse, tudo bem, só escuta, só recebe no seu espírito. Você pode acompanhar mais conteúdos desses lá no meu perfil do Instagram, eu falo sobre isso. E aqui também eu vou trazer assuntos sobre o Tzolk'in. Mas, sabe, esse momento que a gente recebe a orientação e a gente vai na fé, sabe? Porque a gente acredita, dá um medo. Nossa, dá medo, gente. Sim, Mas você vai. E é muito louco. Não é com mental, gente. Não é com mental. Se for o mental, você fica paralisado e você não vai, entendeu? exatamente. Se você É... quiser falar, o Ciara, Ai, da sua gente, jornada. nossa, eu já cansei não, né? A gente não cansa, porque isso é legal pra caramba. Eu falo assim, ainda bem que eu escolhi esse setup de vida, porque imagina mim ser um humano comum que vive aí pra pagar a conta do Matrix. Ah, não. Nossa. Mas Gente, depois que você desperta, acabou. você não aceita voltar para a Matrix. É, Você pode voltar, você tem livre arbítrio para você falar: não, eu não quero, tá? Eu quero viver essa vida pagando boleto de segunda, sabe? Acordando segunda. Eu quero viver nessa frequência. Eu é. quero Para isso. viver de Mas, aparência só, né? mas você não O consegue. custo Você é não muito consegue. alto depois, energético, para você sustentar. Fica bem difícil. É, mas assim, o que eu tive, muitas situações. Eu falo muitas porque como eu já tenho quase 4 anos, né? 2018, 19, 20, 21, 22, eu já tenho quase 5 anos. Então já tive muitas experiências desse processo de se joga do precipício, que você tem que se jogar sem acreditar que você
Você vai ser A carta suavizada do pra... louco, É, né? tipo, é isso, a carta do louco. Esse é o meu Eu, arquétipo nesse momento. a energia que eu tô vivendo agora, eu até tirei as cartas hoje, saiu o O louco. Tipo louco, é. assim, vai, pisa, que você vai ver E, se vai ter terra ou não. e a gente vai passando pelos ciclos e a gente acaba voltando, né? A gente não passa isso só por uma vez, né? Eu já passei várias vezes pela essa carta e agora ela voltou de novo. E o último processo foi muito desafiador, porque o meu sonho era ter uma casa própria, ainda não era própria, né? Mas eu aluguei e tal, morar sozinha, e eu tava vendo minha vida, montando minha casinha colorida, seria a casa que eu mais fofa. E aí a próxima missão que eu recebi é desfazer de tudo isso. E eu já tinha feito isso antes, que eu fiz um mochilão em 2020, no início de 2020, já tinha vendido tudo, moto, televisão, geladeira, fiquei só com a mochila e fui. Aí acabou a pandemia, me impediu, né, de continuar com a viagem. Aí eu falei assim, pronto, agora sosseguei, vou montar minha casa e tal. Aí depois desse movimento, agora, inclusive em primeira mão na internet, porque eu não tinha falado em lugar nenhum sobre isso ainda, eu tô seguindo de novo em viagem, com orientação dos meus mentores, né? A princípio, fazer um mochilão até o Peru, mas eu falo a princípio por quê? Porque outra coisa que é muito legal da gente falar aqui quando você começa a se contatar com essas consciências, ou melhor, eu não falo que se contatar necessariamente, porque eu acho que o contato é uma consequência do seu despertar, entende? Eu vejo hoje como se fosse um resultado de quem você está se tornando. Né? Então, quando você entra, como se você virasse a chave para o teu acesso do teu eu multidimensional e que você começa a ter a consciência mais expandida, você percebe que você não consegue fazer é, planos a longo prazo. Não sei se com você é assim, Luísa, mas eu não consigo fazer uma projeção para daqui a 6 meses. Por quê? Porque a gente entra numa sincronia com a vida que é totalmente diferente, que vale um podcast só sobre isso também, porque você entra num fluxo, e esse fluxo, ele não é linear. Então, muitas vezes você vai manifestar uma coisa que você esperava daqui a 5 anos, daqui a um mês, e assim, aquilo que você esperava daqui a um mês, ele vai lá para o final do outro ano, entendeu? Por quê? Porque não é da forma que você mentalmente projeta. Você sai desse tempo linear, né? Embora eu ainda não esteja tão profunda na lei do tempo quanto a Luísa, mas eu já vivo isso na prática, mesmo não tendo conhecimento. Olha que louco. Já tá na Você, frequência. você não é linear, tipo, eu quero isso X, igual a gente faz quando tá vivendo uma vida mais linearmente mesmo, assim, né? Que você trabalha, divide as coisas, e não, projeta, compra apartamento, tem filho quando quer. Não, você meio que rompe isso, e aí as coisas elas se manifestam. Então, muitas vezes eu já cansei de receber informações, e aí era só para eu dar um passo, entendeu? Às vezes vinha um negócio assim, você vai fazer tal coisa, não, grande, um Eu exemplo, já né? me desapeguei Isso, dessa construção da mensagem que eles dão, sabe? isso, Tipo, a mensagem não significa que é o ponto final. A exato. mensagem, você recebe a mensagem, vamos supor. Trabalha com isso, com X coisa. Não significa que você vai começar a trabalhar com isso e pronto. Significa que você precisa desse passo para a partir daí você ir para outro lugar. Muito Entende? bom. Então, é tipo, não se apega ao passo, ao direcionamento que eles dão, porque não é o ponto final, Não é o sabe? ponto final. Isso é Não é muito pra gente bom você falar. construir, não Uhum. é pra gente construir casa. Tipo, Isso. casa que eu digo é se apegar àquilo, sabe? É só pra gente, Viver a cara, experiência para um próximo passo. é movimento, é Exato. movimento. E aí, ai, adoro falar sobre isso com você, Lu. Porque parece que a gente tá falando com o espelho. Isso é muito legal, porque você percebe que você não tá louco sozinho, né? Se a gente tá louco, a gente tá A gente muito tá louco louco. junto. Mas é isso. Então, assim, como me veio essa história? Que eu teria que fazer um mochilão saindo da Bahia para o Peru, até eu chegar no Peru. Mas, gente, eu imagino que se eu for fazer do jeito que vai demorar no mínimo um ano para chegar no Peru. Então, daqui a um ano é muita coisa. Então, o que eu sei eu vou sair em viagem no final do ano. Agora, onde essa água vai dar?
aí eu já não sei. Entende? Você entra em uma configuração mais livre da vida. Contudo, gente, no podcast Sincronicidades eu vou dizer, no outro mochilão que eu vivi, o nível de sincronicidade que eu vivenciei, cara, parecia mentira. Então, e as sincronicidades foram fantásticas, assim, gente, deu entrar na meditação e ver um grupo de pleiadianos, que era uma meditação com eles, né? E aí, de repente, eles apareceram na minha meditação e falaram assim: olha, você tem que mudar a sua rota. Que eu ia para Natal, tava em Fortaleza, e não em Fortaleza, não, tava no Maranhão, e e a minha próxima rota era Natal. E eles falaram assim: não, você tem que voltar para Fortaleza. Porque eu já tinha passado por Fortaleza. E assim, veio e tal. Só que eu já estava recebendo essa frequência antes. E aí, eu fui para Fortaleza. Fiquei lá mais 15 dias e tal. Aí eles falaram assim. Aí eu recebi, tipo, eu tava em casa, eu recebi assim, vai pra Bahia. Na Bahia tinha uma amiga minha com casa que ia me receber. Tipo, era a minha rota final, era chegar na Bahia, que eu ia fazer o Nordeste, passando de Fortaleza, subia pro Maranhão, descendo a rota ali para chegar na Bahia. E aí eu falava assim, não, mas eu tenho que ir para Natal, tava com tudo certo para ir para Natal e tal. Ele, não, vai para Bahia. Tá, eu peguei, desmarquei, eu tinha feito um World Packers lá, eu ia trocar trabalho por serviço, um negócio mó legal, comunidade vegana e tal. Aí desci. Gente, na hora que eu cheguei na Bahia, decretaram o fechamento de tudo da pandemia. Assim, no dia, eu cheguei na quarta-feira, na quinta, já não podia mais sair, né? Para quem tava lá no dia de 17 de março. E aí, só que eu não tava sabendo da pandemia, porque eu tava no mochilão, eu não tava sabendo de nada, eu tava, tipo, vivendo a minha vida ali no dia. E aquela ali foi a sincronicidade das sincronicidades, assim, fantasticamente. Então, e aí eu fiquei 3 meses presa na casa de uma amiga minha, pelo menos, né? Então, assim, é nesse nível de orientação. Aí depois eu tentei fazer aquela meditação de novo para ver se eu ia conectar com o pleiadiano, nada, não aconteceu nada, entendeu? Então você vê que as coisas, elas ficam diferentes, sabe? A gente Sim. vai tendo A gente acessos, vai refinando. acessando o campo, a gente vai refinando. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas ficam se perguntando muito como faz para acessar. E todo mundo, tipo, me pergunta isso, e a minha resposta é, gente, eu não sei. Porque eu que fui já deixando aqui claro que, tipo, eles que entraram em contato, sabe? Então, eu não tenho a mínima ideia do que você tem que fazer. Alciara, se você tiver aqui uma opinião diferente, você souber Sim, como instruir, sim, sim. te dou a palavra. Então, eu até tenho um vídeo no meu canal, dicas para se conectar com os arcturianos. Primeiro é esse processo de mudança de consciência, né? Então, provavelmente, se você está ouvindo um podcast desse, minimamente você já tem uma conexão, mesmo que seja frequencial. Não necessariamente você se contata com eles, talvez com outras raças também, né? Que tem outras raças, mas você, tipo, uma pessoa que não tem nada de conexão com extraterrestres, da experiência de vida dela, porque cada ser humano, ele é programado para viver algo aqui na Terra, tá, gente? Infelizmente ou não felizmente, é isso que acontece. A gente carrega um plano de existência na sua vida. Você não vem aqui aleatório, entendeu? Você vem aqui para fazer alguma coisa. E então as pessoas que têm conexão com extraterrestres ou têm algo envolvido com a energia extraterrestre, porque não necessariamente você vai canalizar mas eles vão te intuir para fazer uma arte, para você dar uma aula, entendeu? Para você mudar alguma coisa dentro da sua comunidade, por exemplo. Então a gente acha que contato com extraterrestre é só tipo assim, desceu a consciência ali e falou, aí ele vai trazer informações cósmicas e fenomenais. Não, às vezes eles vêm para a frequência deles intuir você a fazer algo mais elevado na sua vida, entendeu? Intuir você a desenvolver algo melhor na sua experiência, por exemplo. Você pode ser um cara da comunidade que ajuda as crianças lá. Você não vai estar falando para elas de extraterrestre, por exemplo, mas eles vão estar lá te intuindo para que você faça o melhor para elevar a consciência daquelas pessoas ali, entenderam? Então a gente às vezes cria muito essa ideia de ficção científica na nossa mente. O primeiro ponto é isso, é primeiro você desconstruir o que é contato. Isso daí, assim, é muito importante.
O segundo é, se você está aqui, algo já está aí. Então, você tem que buscar se meditar, estar mais em contato com você mesmo, entendeu? Confiar que isso é possível, é, e ficar atento aos direcionamentos. Não é uma fé cega, gente. Porque eu vejo muita gente na internet, Lu, inclusive eu abro até o espaço para falar sobre isso que eu acho importante nesse primeiro podcast, trocando a fé cega que tinha na igreja, troca pelos extraterrestres, troca pelos mestres ascensionados, troca pelo guru da Índia, entendeu? A pessoa ela continua na mesma frequência, só muda o foco. Ah, agora eu olho. Não, gente, a percepção agora não é a mesma ideia de idolatria, não é a mesma ideia de que eles vão te direcionar e falar assim, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Você vai abrir a sua experiência através dessa conexão para olhar para dentro, para você se conectar mais com o seu eu interior. Eu Que acho que a gente pode falar depois de qual é a missão deles, né? Tirar esse de tipo, isso. não é para você ouvir cegamente. Também, né? Você, Porque às vezes é porque vai ouvir, é porque eu escuto, sabe? Então, mas tipo, o depende cegamente ali do seu canal, a do gente seu pode canal falar de da rigidez, né? Imagina, né? Tipo, tô te ajudando. primeiro. Nem todo mundo vai receber orientação canalizando, sabe? Exato. Então, às vezes pode ser só por intuição. Não Isso. necessariamente você vai entrar em estado meditativo, você vai ver um extraterrestre Uhum. e você vai ali estar canalizando mensagens, tá? Não necessariamente vai ser dessa forma. Pode acontecer, sim, se estiver dentro do seu plano e se você quiser também, sabe? Você tem o livre-arbítrio de executar a sua missão da forma que Que você for quiser. melhor para você, que for melhor para Você você. vai ter que executar, mas o como, aí é escolha tua e essa escolha também muda com o passar dos anos, sabe? Tipo, a Ciara começou de um jeito, agora ela vai para outra, ela nem sabe o que que vai fazer mais, tipo, Desconstruíram como tudo. Exato. faz parte do processo e eu acho que essa é a parte, quando você entende que a vida na Terra é para ser aproveitada e cíclica, quando você para com isso de que você precisa construir uma casa, casar, ter um cachorro, uma cerquinha branca, quando você desconstrói esse sonho, né, que colocaram que tem que ser isso, e você começa a enxergar as infinitas possibilidades do viver na Terra. Aí, mano, aí você entendeu qual é o segredo da vida, entendeu? Que Exatamente. ela vai mudando. Tipo, você não precisa pegar algo e falar, isso aqui que eu vou viver, eu vou trabalhar a minha vida inteira nisso. E aí eu tenho E que me contatar da forma X, igual o Steven Spielberg disse lá no filme, entendeu? Que tem que ser assim. Não, gente, as coisas elas são muito mais maleáveis do que você espera. Primeiro que a gente nem é matéria, né? Já começa por aí, tudo é energia, tudo é maleável, né? Tudo se transmuta, se manifesta de formas extremamente diferentes, ou, enfim. Mas o que você precisa entender é isso. Está em contato com a frequência arcturiana, você pode, por exemplo, lá no meu canal. Tô falando muito do meu canal, Lu, mas na hora que você tiver o seu, tá? Por favor. É, mas você pode ir lá fazer uma meditação que eu coloquei com a energia arcturiana. Só de você estar ali, olha o movimento que você faz, você tem que ir em busca, você tem que parar, doar 20 minutos do seu tempo para ali, você tá ali recebendo a frequência deles, mesmo que você conscientemente não saiba. Inconscientemente, aquilo tá te ajudando. Inconscientemente, aquilo tá expandindo o teu campo. Vai trazer sincronicidades, vai te facilitar coisas na sua vida. Então, a gente precisa desmistificar, em primeiro lugar, o que é esse contato. Né? A gente acha que é esse ET que vai vir, ó, igual lá no filme ET, que eu adoro, né? Do dedinho. Não, não necessariamente. Mas você pode fazer coisas para ter maior ganho de consciência. Porque, gente, olha, sinceramente, ET não tá aqui a passeio. Isso daí também é outra coisa legal. Então, se você acha que você vai falar com ele só para você, o seu ego ficar feliz, entendeu? Não é isso. É um propósito muito maior. Então, se prepare que contatar com eles também é uma mudança radical de vida.
Porque assim, uma coisa que eu aprendi com os arcturianos nesse ano, 2022, é que a sua vida não é sobre você. Calma, não joguem pedras. Eu sei que muita gente vai querer falar assim, não, a Ciara é louca agora, pronto. A gente não vem aqui por um propósito individual. Isso daí é uma visão humana. E a gente vem aqui para pagar os nossos pecados, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não. Você vem aqui, é só você olhar. Tô olhando aqui na minha janela, tem uma árvore. A árvore, ela não dá sombra para ela não produz frutos para ela não serve de morada para ela, não. Tudo que ela faz é para o ecossistema que está ao redor. Certo? Então, a existência da árvore não é sobre ela, é sobre tudo aquilo que a presença dela pode mover ou facilitar. Essa é a lição que eu recebi esse ano, assim, que inclusive mudou totalmente a minha forma de posicionamento. Foi o que a Lu falou no começo, né? Foi assim, eles falaram assim, não é sobre você, não é sobre a gente, é sobre o todo. Então, a experiência de contratar com ele não é só porque você quer, é porque isso pode te trazer uma possibilidade de se melhorar, que, consequentemente, vai fazer o quê? Melhorar as pessoas ao seu redor e o núcleo de vida que você vive. Entendam isso. Então, contratar com extraterrestre é isso. Não é sobre você, é sobre o todo, porque a gente é o todo, a gente ainda não está consciente disso, né? Mas isso daí, pensa, se eu conseguisse definir 2022 para mim, era essa a mensagem, sabe? E eu talvez ainda seja muito novo para muitas pessoas entenderem isso, porque eu já falei isso com algumas pessoas, algumas já até que surtaram. Como assim? Como assim? Não é sobre mim? Então quer dizer que não sei o que, meu livre-arbítrio, mas eu que escolhi ter a minha casa. Essa foi a minha revolta no início. Aí, Quando eles olha. apareceram, nossa, essa revolta de. E o meu livre-arbítrio? Não, eu que decido o que eu faço com a minha vida. Vocês não podem aparecer aqui, expandir minha consciência, e agora eu não consigo mais achar prazer na minha vida. E você entra naquela. As primeiras vezes que apareceram os arcturianos e os meus mentores, eu brigava com eles direto, gente. É total, uma criança birrenta Exato. porque foi despertada e não queria despertar, entendeu? E que se viu médio, e que se viu sensitiva, e que começou a perceber as coisas e ficou revoltada, entendeu? Tipo, o meu ego se revoltou porque agora eu tinha uma missão e eu não queria missão. A missão era comunicar. Gente, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu acho que eu era, não sou mais, mas eu não falava com ninguém, muito introspectiva. O meu chakra da laringe era totalmente bloqueado. E hoje eu tô aqui, um podcast, entendeu? Então, eu tive que passar por profundas transformações. Esse período do primeiro contato até agora foi de transformação interna, foi limpando crenças, foi aceitando o meu chamado, foi entendendo, foi pesquisando, foi, sabe, foi intenso. Eu Por quê? sei, Porque o meu sei. ego, ele gritou, tipo assim, eu não vou ajudar ninguém, cada um que se vire com a sua vida. Eu não vou ficar ensinando as pessoas a evoluírem, não. Eu já tenho que me evoluir. Por que eu vou ficar ensinando os outros a se evoluir? Eu não quero isso não é para mim. Vocês erraram na mensagem. É outra minha missão. Fala para eu ajudar os velhos, fala para eu ajudar os animais. Eu não quero ser comunicadora. Eu não quero ir para a internet falar de ET. Mas aí, enfim, a consciência vai expandindo, a gente vai entendendo, a gente vai recordando, a gente vai confiando, e aí, agora eu tô aqui. Muito bom, muito bom. Ainda bem, tá vendo? Eles são pacientes. Eu também já passei por várias fases. No meu caso, já era o contrário. Eu já queria salvar o mundo. Nossa, então eu tenho que salvar. Não, eu tenho que falar para todas as pessoas, porque eu sou pisciana, gente, então você já imagina. E não sei o quê, não sei o quê. Só que as crenças me barravam, né? Mas hoje eu entendo que há um equilíbrio. Há um equilíbrio em tudo, do dar e receber. E eles vêm muito nesse aspecto de ensinar você a, primeiro, se reconhecer como um ser cósmico, como um ser multidimensional, que você tem autonomia interna
porque você não é, como é que fala? Minha mãe falava assim, você não é filho de chocadeira, né? Você tem uma origem interna, multidimensional, divina, e essa origem que programou você trabalhar em conjunto com esses seres. Não são eles que vieram aqui porque você é o escolhido, e nem você que definiu exatamente como chegar até eles. Não. Existe uma inteligência divina, que é o criador de tudo. Infelizmente, se você não acredita nisso, fica um pouco difícil essa perspectiva de contato, porque existe a perspectiva materialista também, né? Que aí é outra história, não é o que a gente está falando aqui. É, mas a gente tem uma coisa por trás, é uma inteligência divina, e graças a Deus ela é muito melhor, né? Graças a Deus, até é redundante isso, mas porque o nosso ego, ele não quer, ele quer realmente. Imagina, gente, quando eu recebi a mensagem, que eu comecei a receber desde o final do ano passado, que eu ia ter que fazer uma viagem. Eu fiquei brava pra caramba. Eu falei, eu acabei de comprar todas as coisas da minha casa. Eu tinha acabado... Gente, eu montei uma casa do zero. Do zero. Sabe o que que é? Tá? Não tinha geladeira, não tinha uma panela. E aí eu falei assim, não. Aí eu fiquei meses falando, não, é mentira, eu tô louca. Isso não tá certo. Aí passou o tempo, passou. Aí, às vez em quando, eu entrava na frequência. E assim, eles vão jogando, tipo, pitadinhas, assim, sabe? Você percebe, aí reclama, aí briga. Mas a gente reclama, é, cria resistência, e só que tem uma hora que o contraste é tão Isso. grande que não tem como você ignorar. Tem, não tem como. Uma hora, a primeira chamada, a gente fica irritada, aí o nosso ego, a nossa criança começa a birrar, a gritar, a espernear. Aí você finge que não recebeu a mensagem, aí depois a mensagem vem de novo, e depois vem de novo. Aí você começa a pensar, aí você vai lá no Google e pesquisa o que que é. É tipo, aí você olha, você revira o olho e fala, não acredito. E só que tem uma hora que aquilo cresce dentro de você, sabe? No seu interior, e aquele começa a dar um incômodo, incômodo, incômodo com a sua vida atual, mesmo que esteja tudo perfeito. Tipo, a Ciara tá com a casa ok, do jeito que ela quer, montadinha. A vida dela tá ok. Só que começa a emergir um negócio dentro de você que é impossível. Você não consegue. Aí o que que você tem que fazer? Vender tudo, pegar essa mochila e ir. E aí quando você vê nesse processo, sua consciência mudou. Parece que uma chave vira e você fala assim: ai, não faz o menor sentido eu ter nada. Nossa, por que que eu acumulei tanta coisa mesmo? Entendeu? Daqui a pouco você já tá pirada, falando: gente, eu não tenho condição de pagar esse aluguel que eu pago, não. Olha só, passei tantos anos, um ano eu já gastei o dinheiro que eu podia estar fazendo um intercâmbio. Assim, você começa. A Os gente valores não mudam. percebe, a gente não percebe quando a gente muda de realidade. É isso aí. Quando a gente vê, a gente já saltou de realidade e você olha para a realidade anterior. Aqui é um papo de realidades paralelas, gente. Aqui o podcast é só sobre isso, Também. mas você olha para a sua realidade anterior e você não consegue se ver mais nela. Você não consegue. E aí, sabe, a única coisa que você tem que fazer é seguir o caminho, sabe? E isso para algumas pessoas controladoras que devem estar ouvindo falar já vão querer fugir. Deus me livre mandar mensagem para Cristiano, socorro, deixa eu ficar aqui na minha casa. Eu era muito controladora. Muito, muito, muito. Eu cresci assim, numa energia yang muito forte. A minha energia feminina de intuição foi muito calada. Aí você fala assim, nossa, mas você sempre foi intuitiva e eu sempre tive muito aflorado, mas eu tava tão desconectada, sabe? Que eu não percebi, que eu não dava voz também. Tudo que era intuição, tudo que era sonho repetido. Hoje eu olho para minha infância e eu consigo perceber a espiritualidade nela. Mas na minha infância eu não conseguia identificar isso, sabe? E porque era uma energia muito de agir, de pensar, de lógico. É, o, o, a intuição era algo que era calada, que era tipo besteira, paranoia, e daí eu calei muito isso.
E daí, quando eu comecei no processo de despertar, para poder aceitar uma intuição como algo que eu devo seguir, gente, eu sou o 1563, eu sou noite espectral. A noite fala sobre a intuição. É tipo, a minha essência é essa. E daí, toda a minha vida que eu passei não seguindo isso, gente, a minha vida foi caos atrás de caos e caos. Quando eu abri mão do controle e eu comecei a ser guiada por esse poder, nossa, foi águas, sabe? É fluido. Essa minha vida agora, eu não sei nem como eu vim parar aqui, eu não sei nem como esse podcast está aqui, porque vai criando, o caminho vai abrindo. A partir do momento que você aceita o trabalho, você é um trabalhador da luz, e você coloca o primeiro pé, o caminho vai abrindo. Vai Não estou abrindo. falando que vai ser um mar de flores, não é isso. Você vai ter que lidar com várias dores, com seus traumas, É lidar água com a sua também no choro, né? responsabilidade. É água no fluir, mas também você chora, você coloca pra fora a emoção que estava presa e os É, medos. mas flui, É, entendeu? O caminho, ele se abre à medida que é você lindo. põe o primeiro pé, Cara, não essa é? frase, eu sei que ela deve ser a clichê, que vocês devem estar mais ouvindo ultimamente, né? Eu vejo um monte de gente postando sobre isso. Não sei se eu tô dentro de uma bolha, mas essa é muita realidade, cara. Eu me lembro quando eu entrei no mochilão, o outro que eu fiz, em 2020, que eu falei, que é agora, eu participei de uma vivência de biodança. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma terapia corporal fantástica, inclusive recomendo, se alguém nunca ouviu falar, faça uma aula. Eu estava lá no Ceará, lá é o berço da biodança aqui, Fortaleza, bem no início da minha jornada, morrendo de medo, gente. Porque sabe aquela história que eu falei do corpo? É a mesma coisa que você sente quando você não tem casa. Quem eu sou? O que que eu vou fazer? Eu não tenho pra onde voltar. Então eu passei por uma crise no meu primeiro mochilão, muito de tipo, o que que eu sou agora? Que eu não tenho mais nada, que eu vendi tudo, entendeu? Se meu dinheiro do banco acabasse, o que que eu ia ser da minha cabeça? E aí eu tava lá, e na primeira vivência que eu participei, era uma que você tinha que ficar com os olhos tampados, né? Era tampado seu olho, e você tinha que deixar uma pessoa te conduzir. Era à noite, uma música junto. E tinha várias pessoas no salão e a gente não podia esbarrar um no outro, ou seja, você tinha que soltar o controle inteiro, presta atenção, Luiz, que você é controlador, por uma pessoa atrás, segurando o seu ombro na sua cintura e te direcionando para onde você deve andar, e você não podia ficar parado, entendeu? Que era a ideia da vivência. Cara, eu dei o primeiro passo, eu só vi uma voz falando assim, como se o universo falando comigo. Você não chegou até aqui? Por que você ainda duvida? Por que você ainda duvida? E eu me via dando um passo nas estrelas, assim, no cosmos, assim. E ele falava assim: Eu te trouxe até aqui, eu posso te levar até mais outros lugares. E aí, naquele momento, o primeiro passo já estava eu chorando, igual uma louca. Ai, meu Deus, como eu não acredito. E aí, já a primeira vez já foi um baque do meu mochilão. E aí, depois que acabou, eu fiquei ainda assim um tempo, fiquei assim, caramba, olha isso. Tipo, que coisa mais simbólica, né? Bem no início do mochilão, isso acontecer, essa mesma coisa. Então, eu digo isso para vocês também, que estão ouvindo, né? Eu sei que dar o primeiro passo é algo realmente difícil, mas depois que você aceita ele, o resto é aquela frase, né? Dá o passo que o universo põe no chão, é literalmente isso. E dá mesmo, dá. Porque nenhuma pessoa chega na sua vida por acaso, gente. E as coisas, elas começam a... Parece um filme de Hollywood, eu falo isso o tempo todo, porque, cara, é muita informação que eu já tive, assim, de experiência, de sincronicidade, da pessoa certa sentada do meu lado, numa vivência. A pessoa com a resposta que eu pedi, sabe? De eu falar meia dúzia de palavras, a pessoa me trouxe a solução, assim, me trazer essa solução, assim... E eu falava, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso, vida? Entendeu? Exato. Então, a máxima que eu falo é: o universo me surpreenda, porque é ele que sabe o caminho, né? De tudo. Eu acho que é essa mensagem que a gente pode deixar aqui para Esse. finalizar, para você que está sentindo esse chamado para ser um trabalhador da luz, ou para se conectar com os arcturianos ou com outras consciências multidimensionais, confia.
confia que o caminho vai se abrir, as pessoas certas vão aparecer, os conteúdos certos vão surgir também. Você está sendo amparada, sabe? Tem seres que estão sustentando aqui, te ajudando a descobrir a sua missão. Tenha paciência, porque você precisa saber o próximo passo, sabe? Você provavelmente, se você você entrou em contato primeiro com esse podcast aqui. Tem muita informação aqui. Provavelmente alguma coisa aqui te chamou mais atenção. Vai pesquisar sobre isso. Esse é o seu primeiro passo. E depois você vai para outro passo. Vai dando um passo de cada vez, vai confiando, sabe? E, e é isso. Sim, muito bom. Ótima forma de encerrar. E é isso, assim, você nunca está sozinho. Isso também é uma frase que eu ouvi muito, porque eu tinha um complexo de me sentir só nesse mundo. E eles me falam isso sempre, 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 sempre que eu caio a minha Sim, frequência, que eu choro e tal, não sei o quê. Você nunca está sozinho. E eu digo isso para vocês, vocês não estão sozinhos. A gente é uma unidade, mesmo que a gente ainda não consiga compreender o que isso quer dizer. Então, não tem como, vivendo aqui, estarmos só. Não só dessa dimensão, mas das infinitas que a gente faz parte, tá bom? E é acho que isso. é isso. Eu É agradeço a isso, todos que gente. chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, né? Segue o podcast, se inscreve no canal, vai nas redes sociais, repete o seu Instagram, Luísa. Gente, quem tá aqui no meu podcast, né, segue aqui. Quem tiver no podcast da Al, segue ela. Você pode me encontrar em Luiz Arquituros, tem no Instagram, Luiz Arquituros, no YouTube, Luiz Arquituros, no blog, Luiz Arquituros, e aqui Luiz Arquituros. É tudo uma coisa só. E o meu é Cosmo Consciência, tá? Vocês serão muito bem-vindos nessas redes todas aí. Espero você lá. E vão lá me seguir, porque a gente ainda vai falar muita coisa da viagem, né? Já que a gente abriu agora, eu tenho que começar a divulgar isso. Um Eu acho que beijo, é isso, gratidão, gente. Luísa. Beijo e até o próximo episódio.